Olá, está no ar mais um Cine Clube Unifor. No programa de hoje, a gente vai discutir a partir do documentário O Caminho, a busca do ser cearense, do documentarista cearense Roberto Bonfim, que viajou mais de 500 quilômetros pelo interior do estado em busca de respostas. E o resultado desse debate você confere agora no nosso programa. Assista! Estamos iniciando mais um programa Cine Clube Unifor, nosso espaço semanal para conversar sobre cinema. O tema de hoje é a cearensidade, o ser cearense. Estamos aqui com o Roberto Bonfim, que acabou de apresentar o filme produzido, dirigido por ele, chamado O Caminho, a busca do ser cearense, e o professor Lelis Luna, que nos acompanha aqui no debate. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez contigo, né, Roberto? Lelis, mais uma vez apresentando um trabalho feito pelo Roberto. E queria, enfim, deixar vocês bem à vontade mesmo para a gente conversar um pouco a partir do filme, né? Não é apenas sobre o filme. Bom, o filme tem uma proposta muito ambiciosa, né? Que é dar conta do ser cearense. Acho que a gente podia começar por aí, né? Eu acho que a gente não chega a essa definição. No final do filme, a gente não chega à definição. Esse filme ele foi idealizado depois que eu li o livro Psicologia do Povo Cearense, que está com o Lelis, não é? O Lelis já leu também, do nosso querido Abelardo Fernando Montenegro, da Academia Cearense de Letras, enfim, um homem de um saber, para mim o maior ensaísta cearense. E aí, partindo desse livro, eu comecei a perceber que eu precisava adentrar, né, nesse mundo cearense para descobrir um pouco mais dessas nossas tradições, um pouco mais do que é ser cearense. Então, o ponto-chave do trabalho todinho foi o livro A Psicologia do Povo Cearense. O que é ser cearense? Tem como responder? Definir esse ser cearense é muito difícil. Como o professor Gilmar de Carvalho afirmou no começo do documentário, alguns puxam para o professor Sardinha, outros o seu viés ideológico, essa coisa é meio complicado. Por exemplo, um barbalhense, um homem barbalhense, é muito diferente do homem de Camusim. Um cara de Baratama é diferente do sujeito de Aracati, por exemplo. O Juarez Leitão fala, inclusive, sobre isso, né? Ele faz o X, né? Perfeito. O Virgílio Maia. O Virgílio Maia. E a gente tem que partir de ponto. Nós temos três matrizes: a portuguesa, a indígena e a negra. Então, a quantidade de sangue, o percentual de sangue o predomínio que tem disso aí, então isso é que vai definir. Uma coisa importante que tem no livro, que está muito em voga, é que a gente pensava que essa alegria do ser cearense, essa molecagem, vinha do europeu. Não. Mas não, ele diz aqui que veio do índio. O índio botava apelido todo nos colegas dele, brincava demais. Então, essas novas descobertas que nesse texto o Abelardo apresenta, então a gente começa a aprender sobre ser. Isso aí é só uma demão, mas a raiz disso aí tem que ser mais buscada, mais estudada, fazer um estudo sociológico mais profundo. É engraçado falar sobre isso, que o índio, né, na época dos neerlandeses, dos holandeses, como queiram, né, faziam hora com o próprio Matthias Beck, aqui no Forte, não é? Matthias Beck dependia desse índio, e o índio é cearense, um silvícola cearense, né? De forma que essa coisa da brincadeira, do fazer hora, né, da gozação, realmente ele coloca aqui no livro, mas nós tínhamos isso lá atrás, né? No começo da nossa colonização, já existia isso, já era presente no nosso estado. Agora, é interessante essa origem indígena, mas na verdade tinha índios no Brasil inteiro, né? Os índios daqui deviam ter alguma coisa, algum zeriguidom especial, né? Também é dito no livro também que quando do surgimento da notícia do novo mundo, pensava-se com as notícias que todo mundo andava despido, que lá tudo é permitido, aquele paraíso terrestre. Foi chegado na Europa essa notícia. Mas o Ceará não estava colocado no paraíso terrestre. Aqui é um vale acolto de violência, a fauna muito perversa, tudo era contra, né? O índio matava. A participação da terra cearense nesse paraíso suposto, né, que era tudo de bom. Então, outra coisa importante também que é dito, por que o cearense é aquele judeu errante? Por que ele viaja tanto? Então, se fosse tudo bom, ele ficaria, não é verdade? Quando está bom, a gente não mexe. Então, por que ele está em todo canto? Na China, são a maioria dos garçons do Rio de Janeiro. Então, alguma coisa o leva a migrar, né? Será que não é por conta dos nossos descendentes, né? Desse viajante que já chegou miscigenado aqui no Ceará, né? Porque o português que chegou no Ceará não era português legítimo.
Ele já veio miscigenado, já era um viajante por natureza. Nosso próprio índio, nós não tínhamos índio no início, né, da nossa colonização, o índio era pouquíssimo no nosso litoral. Eles migraram muito do Pernambuco, Rio Grande do Norte para o Ceará também. Não é? Então, assim, de uma certa forma, são viajantes. Não é? O judeu, ele é viajante. Não é? Nós temos essa origem também judia. Né? E o documentário, né, ele traz exatamente isso. Por que eu vou ficar, depois de ter produzido 3 documentários, que eu faço né, Charqueadas, que é a civilização do couro, Acaru, Rio das Garças, a colonização da região norte do estado de Ceará, e o Neerlandeses em Terras Alencarinas, que é o litoral. Por que não ir agora para o interior profundo, como diz o próprio Gilmar de Carvalho, esse intelectual sensacional, não é? A busca, né, de uma certa forma, me introspectar e ir atrás do meu eu cearense. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Uma passagem muito bacana no livro também que o Abelardo cita aqui, é que ele remete à tragédia grega de Prometeu acorrentado. Então, se o cearense é o Prometeu, ele continua acorrentado. Então, ele vai, mas alguma coisa o traz de volta. Né? E essa coisa que traz de volta parece esse cordão umbilical, que é uma metáfora do Pati de Lima, parece o laço do vaqueiro, quando está atrás do lugar. Né? Então, esse cordão umbilical parece que permanece e sempre trazendo de volta. Passa um tempo lá fora, mas sempre quer ver a família, quer ver, mandar dinheiro para cá, essa coisa também. Uma coisa que o cearense tem, que a gente vê muito em conversa, é que ele não privilegia o que é de casa. A gente ouve muito falar disso, né? Infelizmente, a gente leva a constatar essa coisa. E o Ceará tem pessoas importantíssimas na construção do Brasil. Um cara que me chama muita atenção, chama-se, é o músico Alberto Nepomuceno. Pouca gente conhece. Antecessor do Vila Lobos? Sim, o Vila Lobos bebeu muito da obra dele. O César Guerra Peixe, o maestro famoso, valorava muito o nosso Alberto Nepomuceno e também o Vila Lobos. E a gente pouco conhece. Olha, Na filosofia, o Farias Brito é importantíssimo, pouca gente conhece. Na historiografia, o Capuchinho de Abreu. José Alencar é o pai do romance brasileiro. São todos aqui do Ceará. E a gente, infelizmente, não... E na justiça tem o Clóvis, mas tem uma pessoa importantíssima que foi um dos criadores da segunda instância no Brasil, que seria exatamente os tribunais, né, depois da primeira instância, que foi o Tristão Gonçalves. E foi o primeiro presidente do Tribunal de Justiça de segunda instância, né, das novas relações, isso em 1874, de São Paulo, um cearense. Né? Bom, isso é muito curioso, né? Assim, tem muito material para a gente falar, né? Eu acho que o principal problema mesmo é que é muito grande, né? É muita coisa, de fato, né? Então, essa ideia de que, né, o que teria de comum desse ser cearense é muito. Eu estou falando de fora ainda por cima, porque nem cearense eu sou. Mas uma coisa que me parece muito marcante, que está muito presente também, né, no filme, na fala das pessoas e dos entrevistados, é a questão da seca, né? Assim, essa ideia do cearense ter que sair, né? A gente tem que levar em consideração também esse aspecto que é geográfico, não é um aspecto de personalidade, de temperamento, digamos assim, né? Que são as intempéries, essa ideia de uma, né, de uma terra muito agreste, muito árida, né? Muito assim, que expulsa muito mesmo, né? É outro ponto, né? Que de repente essa migração, né? É muito voltada a isso. Interessante você falar de seca porque, como o próprio Gilmar falou, em 1641 teve uma grande seca, né? Louca, e não existia nada de automóvel, nem nada, né? E o próprio Matias Beck sofreu com isso, né? Em 1780, os 3 anos de seca, acabou com as charqueadas praticamente, né? Daí se dirigiram os grandes charcadores para o Arroio de Pelotas, fundando lá, enfim, né? Então, assim, a história não somente do Ceará, mas do Nordeste, tem a seca como ponto principal de divisão, né? De ir e vir, né? Voltou a chover, vamos voltar, tá beleza, né? A agricultura. E eu vi nesse um ponto crucial, assim, nesse documentário, foi eu andando com toda a tecnologia, né? Condições, evidentemente, claro que eu tinha um pouco de dinheiro, água, cantil, tudinho, e eu quase desisto por conta da seca e por conta da cidade, tem cidade, tudinho, e você vê a dificuldade, como é que o povo vive num lugar desse,
não é? Aquela senhora que eu a entrevistei, que me deu 2 litros d'água gelada, porque tinha energia, aquela casa é do meio do nada, uma seca, sabe? Eu impressionado, como é que a senhora tem água? Não, minha água é de poço e tem dessalinador e eu tenho energia aqui, que coisa boa. Quer dizer, é um outro momento do Ceará, né? Mesmo agora, passando 5 anos de seca, né? Mas tivemos outros momentos de muita chuva, de muita água, né? Então, assim, é uma roda viva, né? O que é ser cearense, né? Você passa por vários momentos, seca, chuva, e muitas vezes assistidos, muitas vezes não assistidos, mas tem os que não saem da sua terra, né? Da história do pertencimento à terra, como o senhor do Iguatu, né? Ele não desiste. Aquele senhor tinha uma plantação linda de feijão e milho, já estava grandinho, e eu cheguei para ele e falei, vai vingar? Ele, não vai vingar não. Mas como é que pode? Não está chovendo, está tudo verdinho. Não vai vingar, meu senhor, não vai vingar. E por que o senhor não desiste? Porque ele falou em off também, né? Eu peguei essa parte, ele, não, porque a vida é assim mesmo, mas não sai da minha terra não, minha terrinha aqui, eu faço de meia, sabe? Eu, poxa, impressionado com isso, né? Diferentemente de outras épocas, de 82, que teve aquela seca terrível, que vinham os flagelados, não existia o assistencialismo que há hoje, não é? De assistência à pessoa do sertão, que perdeu tudo, né? Da lavoura. Enfim, eu acho que são vários momentos, né? Em um. A gente sabe que esse problema da seca a gente nunca vai resolver, né? A gente tem que aprender a conviver com esse fenômeno. Então, e como também diz o professor Batista de Lima, o Ceará é um país desassistido pelo Poder Central. Continua, né? Continua. Não sei se vocês sabem, o último baile do Império, o baile da Ilha Fiscal, que o Dom Pedro II proporcionou ao almirante Crocani e sua tripulação, um holandês, aquele dinheiro ali vinha para o Aracati, combater um flagelo de seca que estava naquela região. Foi o que fizeram, gastaram o dinheiro todo nesse baile da Ilha Fiscal, o último baile do Império. Dizer, então, isso acontece desde o Império, esse descaso. A indústria da seca é anterior à indústria, né? Perfeitamente. Da época do Império. Então, mas o cearense prova com essa não desistência que é um forte. Ele acredita, ou essa questão da fé, que também foi dito aí, é importantíssima. Então, tem muito dessa crença que amanhã vai ser melhor, que amanhã vai ser melhor. Não sei se nós somos um povo sebastianista, estamos esperando que venha alguém para ser o Salvador. Deixa eu botar uma pimenta na discussão, né? Isso também é muito problemático, né? Porque isso não pode gerar um imobilismo, né? Essa ideia de ficar esperando que Deus vai dar, que vai prover, que São Sebastião, né? Dom Sebastião vai vir nos salvar. Sempre essa ideia messiânica, né? Ela impede também o processo de avançar, né? Não tem dúvida. Isso para os políticos é prato cheio. Muito bom, eles né? adoram essa coisa. Então, mas isso é um traço marcante também na nossa gente. É engraçado falar isso, porque no Charqueadas, boa parte do percurso que nós fizemos, né, a cavalo, não existia mais o vaqueiro a cavalo, né? Tanto é, mas não viu o vaqueiro? Não vi não. E as pessoas pensam, não, aqui é vaqueira de vaquejada. Vaqueiro está na moto, né? E as pessoas que eu perguntava, olha, não, aqui a tendência é acabar, porque o jovem, não estou falando do velho, mas o jovem, de uma certa forma, quer estar na cidade, não quer mais estar ligado à tecnologia, né? Então, como é que vai ser esse o contraponto que tu falaste, né? Dessa saída, né? E aí, essas tradições? Isso também já levanta um outro problema para a pergunta o que é ser cearense, porque depende também não só do lugar, mas do tempo, né? Da geração. É um cearense de 80 anos é uma coisa, 60, 40, 20 são, né? As gerações são diferentes, são modos de subjetivação também completamente. Eu não vou longe não, sabe, meu amigo Márcio? Aqui em Fortaleza, se eu disser que algum aluno que mora aqui na Aldeota foi algum dia para o centro, pode ter certeza que eu não perco a aposta, não. Né? Na nossa cidade, nossa capital, não tem seca, não tem nada. Pode ir de carro, né? E nunca conhecer o centro de Fortaleza. A arquitetura, os equipamentos culturais, são muitos no centro, muitos museus, não é? Enfim, a gente vê que a coisa do pertencimento, né? De estar buscando, como eu falo no final do filme, né? A gente tem que, isso é uma construção diária, sabe? Com nossos filhos, com a sociedade em geral, com a imprensa, sabe? Com a academia, por que não? Eu acho que a academia tem responsabilidade quanto a isso, sabe? Não é abrir a boca e, olha, tu tem que engolir. Não,
Então, mas ter esse pertencimento, como eu sempre falo aqui, só podemos prospectar um futuro se nós temos algum passado, não é? Então, é mais ou menos por aí. Essa aí eu já não sei se é cearense, mas é muito fortemente fortalezense, né? Que é essa relação com o passado, com a história, né? Sério? Com a preservação. E se a gente olhar aqui do lado, em Recife, né? Logo ali, né? A relação com a história, com a arquitetura é completamente diferente. Não muito longe não. Aracati, Icó e o Cariri. O Cariri é o berço da cultura cearense. Então, assim, dentro do nosso próprio estado tem essa percepção, né? E em Fortaleza não. O fortalezense é meio que distraído ou não dá a devida importância. Não é, eu acho que é mais a valorização do novo mesmo, né? Valorizar o diferente, o novo, o que está por vir. O que não é ruim, mas é complicado, porque para isso aparecer você tem que abrir mão do velho. Então, ao invés de reformar, né? Eu vejo muito essa ideia do novo, né? Tem que ser novo. Agora, outro problema ainda, né? O sertanejo é um ser cearense, né? A serra, na serra já é outro, no litoral, pois é. Por isso que eu falei que é difícil, terminamos o filme sem saber o que é ser cearense. Desde o começo já sabia que não, né? Era só um pretexto. Até defini-lo não é muito importante. Reconhecer que há essa peculiaridade nesse ser que vive no estado aqui do Ceará, ele é peculiar em relação aos outros estados. É diferente. Eu acho que a ideia mesmo era muito mais de vivenciar, né? De falar dessa vivência. Roberto, eu queria que você falasse um pouco sobre o filme, né? Quanto é que você andou? Como é que foi esse negócio? Enfim, essa loucura, né? O filme, ele partiu, como disse antes, do livro, do Abelardo, e eu me propus esse ano em fazer essa viagem, do meu eu, né? E buscando, evidentemente, uma historiografia, uma história, buscando... E aí peguei o livro. Pois bem, treinamos 3 meses de treino aqui em Fortaleza, andando com a mochila, aí onde eu perdi peso, para cima, para baixo, 40 quilômetros diariamente. Depois eu diminuí, em 2 dias fazia 40, 50 quilômetros aqui dentro de Fortaleza, com a mochila, né? Para se adaptar. E isso treinando na praia e no mar também, nadando, né? E com a dieta bem reforçada de carboidrato, essa coisa todinha. Pois bem, chegamos no dia, o da hora, que é amigo nosso, disse que iria, era um viajante, já tinha ido não sei quantas vezes para Canindé, só que ele tinha um problema no joelho. E como eu estava, modéstia à parte, muito bem preparado, eu forcei muito. E sempre forcei. Toda a expedição que nós fizemos em 7 dias, né? Em média 60 e poucos quilômetros, quase 70 quilômetros. Um mais, um menos, aquela coisa toda. E o joelho dele não aguentou. Naquele momento eu pensei em desistir. Não é? Fomos com poucas provisões, né? Um cantil, alguns fogareiros, né? Para camping, não fomos com barraca, dormia ao léu, no relento, equipamentos de sobrevivência básicos, né? Como eu fui militar, né? E aí vamos. Quando ele me deixou, aí eu, eita, agora pegou. Vou desistir, não vou desistir. Não vou desistir, eu sou cearense. E fomos, né? A preocupação maior é a segurança, não é? A ideia era percorrermos de 4h30 da tarde até meia-noite, descansávamos e percorríamos de 3h30, 4 horas da manhã até as 10. Né? Só que esse esquema não deu certo, porque a partir do momento que eu fiquei sozinho, e depois daquela senhora lá depois do Quixadá, antes do Banabuiú, ela disse, meu filho, tome muito cuidado, porque aqui de vez em quando passa durante o dia um motoqueiro assaltando o povo que está esperando o ônibus para ir para o Quixadá ou Banabuiú. É mesmo? É. Aí Deus me alertou, né? E daí eu comecei a andar à noite. Então, à noite você gasta menos energia por conta do sol, não é? E andava somente à noite. Durante o dia, passava o dia dormindo e descansando. Foi aí que eu engordei, incrível que pareça. Eu cheguei no Juazeiro mais gordo do que saí. É uma coisa louca, né? Mas assim, foi uma expedição muito gostosa. Eu para mim, como ser humano, aprendi muito. Aprendi principalmente que como nós, seres humanos, somos pequenos em relação à natureza, sabe? A natureza é muito grande. Na hora que ela quiser, um ser humano, ela faz. Né? E eu provei isso, né? Andando no sol, né? Bastante tórrido, enfim.
e vendo que como é difícil, sabe? Nós dependemos muito da natureza, né? Vamos preservar. É por isso que eu coloquei no documentário que é a história da água, você não rebolar, né? Não, vamos dar um toquezinho aqui porque eu acho interessante, né? A consciência ambiental, não é? Que tem também a preocupação ambiental. Na verdade, esse documentário ele fala um pouquinho de tudo do Ceará, não é? A nossa religiosidade, a questão da água, do problema seca, de algumas tradições que é, na verdade, o couro, não é? Desde a época das charqueadas, não é? O nosso povo, que é acolhedor, mas ao mesmo tempo desconfiado por conta dessa banalização da violência, não é? De forma que foi um grande aprendizado para mim, sabe? Como pessoa, como documentarista, sabe? Ter essa oportunidade e Deus ter dado a chance de eu completar com saúde e segurança. Roberto falou agora rebolar a garrafa, eu lembrei do linguajar cearense, né? Da fala do cearense, que é uma coisa também muito peculiar, extremamente bonita. A gente tem um modo de dizer as coisas de uma forma extremamente poética e peculiar. Melódica, ninguém fala né? como o cearense. Tem uma melodia, tem um canto. E eu falo pelo menos tento falar, né? Eu acho que uma coisa muito bacana que merece ser valorizada, que você faz, é entrevistar essas pessoas, né, tão importantes, talvez não tão conhecidas ou reconhecidas. Também, né? Mas eu digo assim, o Gilmar mesmo, né, o Juarez, o Batista de Lima, né, é bom que você tem esses amigos, né, que dão esse embasamento histórico, isso fica muito bom. E o povo, né? Não pode faltar. O próprio cearense falando, né? Quem diria, assim, se eu visse um trabalho desse, né, numa pessoa vendendo pirateado, eu ia ficar muito feliz do que vender um filme de bilhões de dólares, milhões de dólares, sabe? Levando cultura para os nossos amigos, né, cearenses. Então, assim, é isso que a gente tenta fazer, né, com muito esforço, mas sempre conseguindo. Principalmente, Márcio, quando a gente vê pessoas como você, como esse teu projeto Cineclube Unifor, dando esse apoio. Isso que faz com que a gente não desista, sabe? Né? Pense a cultura de uma forma, sabe, de abnegação, mas que a gente não pode desistir. Não pelo dinheiro, não por aprender, como eu disse, por conhecer mais e por pertencer. Eu acho essas 3 palavrinhas importantes que eu coloco no documentário. Maravilha. Já tem projeto para frente? Temos. Por sinal, o Lelis vai nos ajudar. Tem vestígios da pré-história cearense. Não sei se tu sabes, claro que você sabe, que nós temos N sítios de inscrições rupestres. Só quem sabe disso é a academia. Em todo lugar, no Ceará, você encontra sítios de inscrições rupestres. Né? Os desenhos. Aqui no Ceará eu conheço a Pedra do Letreiro, lá de Tiramubim. Né? Tem Santana, Limoeiro. No Cariri também tem não somente paleontologia, mas tem... Então, o que seria o projeto? O projeto são 5 vídeos documentários regionalizados, né? Onde a gente busca as informações dos ribeirinhos, das pessoas que moram próximo àquelas, né, para saber deles, desse imaginário, o que os seus ancestrais falavam do que seria aquilo. Claro, com embasamento teórico e científico dos arqueólogos, né, e historiadores. E levar isso para a comunidade, né? Levar isso para que a comunidade tenha, primeiro, pertencimento, dada a devida importância e, de uma certa forma, criar meios para que a própria comunidade ganhe dinheiro com isso. Cultura não é só você lançar um filme, escrever um livro. Eu acho que tem que estar na comunidade, circulando a cultura ali, não é? Você deixar alguma coisa para que seja desenvolvido pelaquela comunidade. Não é você escrever um livro apenas, não é você produzir um documentário, um filme. Você tem que desenvolver com aquele teu projeto que as pessoas se sensibilizem em relação ao que podem fazer em detrimento daquele trabalho que você fez. Então, assim, a conscientização, o pertencimento, a importância, aí vem o turismo, porque eles vão ganhar, força a prefeitura criar algum meio de resguardar aquela região, entende? E vamos levar para as comunidades, para as escolas, isso, né? Então é um projeto muito interessante. E tem alguns outros projetos, mas esse eu vou falar para você, que é muito interessante, que o Lédio também está no esquema, é o do
SPAC. É um trabalho com Sociedade Cearense de Artes, né? Em 1944, Bandeira, Martins, Escape. né? Escape. De artes plásticas. De artes plásticas, artes plásticas. Então, esse projeto vislumbra o quê? Nós mostrarmos para o cearense, certo? As artes, né, desse movimento de 44 para a população, não somente para a academia. De que forma? Porque eles foram precursores do MAUC, né, o próprio Bandeira, né, foi do MAUC, o Martins também foram precursores do MAUC, que é o museu lá da UFC, não é? E mostrar detalhadamente algumas obras e criação das obras, as marcas que eles deixaram em suas obras, que você olhando uma obra sem assinatura já sabe de quem é. Então essa percepção dessa arte que nós gostaríamos de levar, não é a história dos pintores, dos artistas plásticos, mas sim da própria arte, então para levar para a grande população. Eu acho que é um trabalho também, e nós estamos com o André Herzog, né, que foi reitor da UES, que é uma parceria com ele, e nosso querido Gilmar de Carvalho, com certeza, espero que ele seja o nosso grande mestre desse projeto, que para mim é um dos grandes intelectuais do nosso Ceará, que está ali no cantinho, mas ele precisa aparecer mais. Não gosta não, mas precisa nos ajudar, enfim, e mostrar tudo o que ele sabe, e sabe muito. Maravilha. Muito bom. Gente, obrigado demais, obrigado Lélio, obrigado Roberto, portas abertas, né? Traga sempre seus projetos. Obrigado aí, pessoal. E aí, curtiu o debate? Se você curte debater sobre cinema, vem participar com a gente. As gravações do Cineclube acontecem todas as quintas na Sala A da Videoteca da Unifor, a partir de 1h30 da tarde. Você também pode assistir ao Cineclube na nossa página no Facebook e no portal da Unifor. Até mais!